A paz do Senhor para a amada igreja. Amém. Ai, irmãos, é tão legal quando o pastor chama a gente. É uma responsabilidade, mas é uma realização. Porque a gente entende que Deus está trabalhando primeiramente dentro da gente quando a gente tem que trazer a palavra. E essa palavra aqui, eu inclusive já levei ela outras vezes, mas sempre Deus fala comigo de uma forma diferente. E é uma palavra que toda vez que eu estou assim abatida, desanimada, Deus fala comigo através dela. Eu convido os irmãos para estarem abrindo uma palavra conhecida, mas eu creio que vai falar com todos nós. Lucas 24, versículo 49. Aleluia. Vou estar lendo para os irmãos. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí no versículo 13, a gente volta um pouco atrás e fala assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Até aqui. Depois a gente vai desenvolvendo esse texto, né? Aqui Jesus, quando fala lá no versículo 49, que é para eles ficarem na cidade de Jerusalém. Jerusalém significa casa do pão. E era para eles ficarem ali, até que do alto, né, eles fossem revestidos de poder. E esses homens que a gente fala lá no versículo 13, eles são homens que viveram com Jesus, estavam na presença do Senhor enquanto Jesus estava vivo. Assim somos nós. Nós estamos dentro da casa do pão, né, que é Jerusalém, mas quando a gente passa por um problema, quando a gente começa a ver as coisas saírem fora do nosso controle, não é do controle do Senhor, mas do nosso controle, porque nós, como homens e mulheres, a gente quer ter sempre as rédeas de todas as situações. E quando a gente começa a ver as coisas saírem da direção que a gente projeta, a gente tende a procurar outro caminho. E às vezes a gente sai de dentro da casa do pão e vai para outro caminho que não tem nada a ver. E esses homens, eles não estavam diferentes de muitos de nós às vezes, porque eles estavam desanimados, eles estavam abatidos, eles estavam desesperançosos, porque eles não creram que Jesus tinha ressuscitado. Eles não creram que as promessas do Senhor estavam se cumprindo. Quando aquelas mulheres foram até o sepulcro e viram que estava vazio e voltaram para anunciar que o Senhor tinha ressuscitado, aqueles homens não creram. E eles decidiram sair daquele caminho. Eles resolveram ir para uma terra distante, cerca de 11 quilômetros, porque fala que era 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros. O caminho, mais ou menos, da ponte Rio-Niterói, que são 13 quilômetros. Imagina, eu estava no Rio,
Aí eu estava na casa da minha filha e vim hoje de manhã cedo. E eu vim percorrendo a ponte e analisando, né? Os irmãos devem ter escutado que por esses dias uma tenente do bombeiro, ela parou o carro dela ali no vão central e se jogou. Eu imagino que ela estava passando por um momento de depressão, abatida, fragilizada. E o que fez aquela mulher tomar aquela atitude, nem eu nem você sabemos. Mas a gente entende que todos nós, ao longo da nossa vida, a gente passa por um momento de desânimo, de abatimento, de tristeza, de desistência de nós mesmos. Elias passou por isso. Elias se enfiou dentro de uma caverna lá com depressão. Então nós somos assim. E o Senhor sabia disso. Quando o Senhor fala para eles ficar em Jerusalém, fica aqui dentro, onde os irmãos com quem você congrega, onde o pastor da sua igreja, onde a irmãzinha de oração, ela vai estar ali lado a lado contigo, buscando com você pelos seus problemas. Agora, se você sair de dentro da casa do pão para ir para Emaús, você vai se perder, porque Jesus não manda você sair daqui da casa do pão. Ele está mandando você ficar aqui. Mas muitas das vezes, a gente quer tomar as nossas próprias atitudes. A gente quer sair daquele lugar porque às vezes a gente se aborrece com o irmão, porque às vezes a gente não está satisfeito até com o louvor que às vezes canta. Esse louvor é chato, não gostei desse louvor. Às vezes a gente se aborrece porque o irmão sentou no lugar que a gente costuma sentar. A gente às vezes fica chateado que o pastor não dá oportunidade. Às vezes a gente fica chateado porque o irmão não deu bom dia. E às vezes a gente também vem com problemas para a casa do pão, achando que a gente vai chegar aqui e Jesus vai resolver aquele problema naquela hora, do jeito que a gente quer. E aí eu fiquei pensando naquela mulher, eu falei assim, meu Deus, o que será que levou ela a aquele tipo, de atitude? De desistir da própria vida. A gente, quando desiste da nossa vida, a gente está dizendo assim para o Senhor, olha, eu não quero mais as promessas que o Senhor me fez. E quando a gente desce a sepultura, ali acaba tudo. Acaba a nossa vida, acaba nossos sonhos, nossos projetos, os nossos objetivos, as nossas perspectivas. Tudo vai para dentro da sepultura. Ali ficam enterrados os nossos sonhos, Muitas vezes a gente ouve isso. Mas a gente também enterra os nossos sonhos, as nossas perspectivas, os nossos desejos, quando a gente sai da presença do Senhor. Porque a gente fala para Ele, olha, estou te dando as costas porque eu estou desanimada, você não fez da forma que eu queria, na hora que eu queria. E aí você começa a se afastar, começa a ir pelo caminho de Emaús procurando outras coisas. E aí quem está lá fora da casa do pão fala assim, mas você não é crente? Como o pastor falou, o verdadeiro cristão, ele passa por lutas, mas ele sabe que se ele sair de Jerusalém, ele não vai conseguir alcançar as promessas. E aí a gente vê que eles iam falando, iam caminhando, conversando, e aí Jesus se junta a eles. Quantas vezes Jesus está do nosso lado, falando com a gente, mas a gente está com os ouvidos tapados, porque a gente só ouve aquilo que a gente quer ouvir. Irmãos, eu estou falando isso, mas isso é comigo, Muitas vezes Jesus fala comigo e eu finjo que eu não estou ouvindo, porque a gente fica desanimado, a gente fica muito abatido. A gente fala assim, Senhor, até quando? Por que está demorando tanto?
É porque o Senhor faz as coisas perfeitas, né? Ele não vai te dar nada que Ele sabe que lá na frente você vai sair do caminho. Ele não vai fazer isso para te perder. Então, às vezes, a gente não entende porque está demorando. E aí, os olhos deles, a palavra diz, que estavam como fechados, para que não o conhecessem. O inimigo faz isso com a gente. Ele coloca escamas nos nossos olhos. Ele faz com que a gente perca a sensibilidade de ver Jesus ao nosso lado. Às vezes a gente está passando por um problema, está passando por uma luta. A gente sabe que Jesus, né, está no controle de todas as coisas, mas a gente está insensível. A gente ouve um louvor, não toca mais no nosso coração. A gente ouve a palavra é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. A gente ouve um irmão vir falar com a gente, trazer uma palavra de ânimo, e a gente ignora. Porque a gente, aquela dor, aquela ferida, aquele problema, parece que é muito maior do que a nossa esperança. E aí eles vão andando, caminhando, né? E Jesus começa a conversar com eles e pergunta: por que eles estão assim? Jesus te pergunta nessa manhã: por que você está assim? Ele está contigo no caminho. Ele está comigo no caminho. A Márcia falou isso aqui. Os louvores. Se a gente for analisar a trajetória do culto, Jesus vem falando com a gente desde o início. Não precisou chegar aqui na palavra, porque a palavra é só uma complementação do que Deus já está falando no seu coração desde o início. Ele é o teu sustento. A Márcia falou isso aqui. A Maxilene cantou louvor, né? Eu não preciso transformar pedras em pães. O Senhor me sustenta, o Senhor te sustenta. O Senhor, todos os dias, quando você acorda, Ele te dá uma injeção de ânimo. Às vezes você acorda abatido, cansado. Eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali, mas você levantou. Tem muitas pessoas que estão dentro de um hospital, tem muitas pessoas que estão vivendo presas, não é só em presídios não, presas a um passado, presas a uma ferida, mas você está aqui. Então glorifica o nome do Senhor, porque Ele está te levantando essa manhã para você glorificar o nome dEle, para eu glorificar o nome dEle. Amém. E aí eles pegam e começam a falar com Ele, né? Com Jesus, e falam assim: de onde tu vens? Tu é peregrino, tu não sabe o que aconteceu? O nosso Senhor, Ele foi crucificado. E a gente não acredita que Ele ressuscitou. A gente acha, às vezes, assim: meu Deus, será que isso é verdade mesmo? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que as coisas demoram tanto? Por que fulano consegue e eu não consigo? É porque não chegou o seu momento, é porque não chegou o meu momento. Às vezes a gente fica assim, colocando em dúvida até mesmo as coisas espirituais. Porque a gente está naquela vibe de: vida, azar, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não consigo nada, eu sou um perdedor. Não, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Porque Ele ressuscitou por mim, Ele ressuscitou por vocês. E aí, Ele fala assim: eles que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. O Senhor Jesus fala
que nós, eu e você, faremos coisas maiores do que as que ele fez. E por que tu duvida disso? E por que eu duvido disso? Ele me dá espírito, né? De ousadia, de intrepidez, para que eu possa abençoar o meu irmão, para que você possa abençoar o seu irmão, para que você possa levantar suas mãos, orar e pedir pela cura de alguém que você sabe que está doente, de libertação por aquele ente querido seu que está na cadeia, por aquele irmão, aquele amigo do seu trabalho, daquele seu familiar que está preso nas drogas ou que está preso na prostituição. E ele te dá esse espírito de ousadia para que você possa levantar as suas mãos e orar e conquistar aquela bênção que você tem pedido. Mas se você desistir de estar dentro da casa do pão, você não vai conseguir, porque há uma condição. Você tem que estar na presença do Senhor. Longe dele você não vai conseguir. Aleluia. Longe dele você não vai conseguir. E aí aqueles homens vão andando, né, e falam, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha a dúvida. E nós esperávamos. Você não espera mais? Acabou a sua esperança? A minha não acabou não. Eu posso ficar triste, desanimada, mas eu espero um dia, não sei quando. Pode ser no terceiro dia, pode ser daqui a 3 meses, pode ser daqui a 3 anos. Mas eu espero ver meu esposo aqui, dentro da casa do pão, junto comigo. Esse é o meu maior desejo hoje. É ver meu esposo aqui. Eu não sei qual é o seu desejo. Eu não sei com o que você tem pedido e clamado ao Senhor Jesus. Mas pode não ser no terceiro dia que você pediu. Eu pedi hoje, daqui a 3 dias eu quero que esteja resolvido. Mas o Senhor vai fazer. Porque Ele te ama. Porque Ele tem cuidado de ti. Porque Ele tem te sustentado. Porque você se rendeu a Ele. Você louvou isso aqui. Eu me rendo ao teu fogo. Você falou isso aqui. Que nem eu louvei isso aqui hoje de manhã. Aleluia. Nós louvamos isso. Nós nos rendemos ao Senhor. Glória a Deus. Não é eu que aceitei Jesus. Não. Foi o Senhor Jesus que me aceitou e que me escolheu. Foi o Senhor Jesus que te aceitou e te escolheu. Você não escolheu e não aceitou ninguém. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Então Ele sabe tudo que você é capaz de suportar. Ele sabe o tamanho da sua cruz. Ele sabe a medida da sua cruz. E Ele passou aflições. E Ele suportou. Ele foi homem. Ele veio como um homem. Ele chorou, ele teve dores, ele sentiu frio, ele sentiu fome. Então a gente, quando passa por um problema, a gente se desespera e a gente acha que indo para outro caminho, a gente vai conseguir recuperar a nossa autoestima, recuperar os nossos sonhos, os nossos desejos. Não, irmão, saia de Jerusalém, não. Fique em Jerusalém. Por mais difícil que esteja, a ordem dele é para ser cumprida. Amém. E aí eles falam, né? É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. É engraçado que a gente ouve as pessoas falando dos milagres, das coisas
maravilhosas que Deus faz. A gente já até viveu muitos milagres com o Senhor, mas a gente esquece. A gente acha que é coisa da nossa cabeça. Eu já tive várias experiências com o Senhor, glória a Deus, mas tem hora que eu me esqueço. Eu choro, eu me desanimo. Há pouco tempo, coisa de umas 2 semanas atrás, eu passei um problema no meu trabalho. Fiquei, eu chorei o dia todo e eu fiquei o dia todo, irmãos, na porta do meu comandante, querendo que ele falasse comigo. E ele me ignorava. E eu ia lá e ele mandava dizer: daqui a pouco eu te atendo. Aí eu descia para o meu setor, voltava e ele dava uma desculpa e eu descia, porque eu tinha que atender as outras pessoas. E aquilo foi me dando uma angústia, um desânimo, porque eu comecei a ver que eu estava sendo ignorada e eu queria falar com ele de qualquer jeito. E irmãos, eu ouvi a voz do Senhor falando assim: fica quieta, cala tua boca, não fala nada, se humilhar é só para mim. Eu não quero que você se humilhe para o homem. Mas eu não ouvi. Quer dizer, eu ouvi, mas eu não obedeci. Ouvir a gente ouve, a gente não obedece, né? E aí, quando deu quase 4 horas, que era a hora de eu sair, ele viu que não tinha mais jeito, né? Que ele ia ter que me atender. Aí ele mandou eu entrar. Irmãos, depois eu fiquei tão chateada comigo mesma, porque eu comecei a chorar ali, sentei, ele mandou eu sentar, eu sentei, e eu comecei a chorar. Eu, comecei a mostrar fraqueza. Eu gosto muito de um versículo que fala, né, que eu preciso me mostrar forte no dia da minha angústia. Eu preciso me mostrar forte, para que a minha força não seja pequena. Mas eu não lembrei desse versículo na minha vida, porque eu tenho esse versículo para mim. E aí eu comecei a chorar ali, chorei, ele olhando para minha cara, e eu falei para ele assim: eu estou me sentindo uma droga, me sentindo pequena, eu estou me sentindo humilhada, porque ele me tirou de um setor que eu era chefe e me colocou para atender telefone, por causa de uma fofoca. Porém, eu sou uma serva de Deus, eu tinha que confiar. Pai, eu confiarei. Márcia louvou isso aqui. Pai, eu confiarei. Mas eu não confiei. E aí eu comecei a chorar, me humilhando para ele olhando para minha cara com cara de deboche. Quem não tinha que ver eu chorando viu. E eu fiquei ali, meus irmãos, deprimida. Fui para minha casa e eu falei assim: ô coronel, não é pelo fato de eu estar atendendo o telefone, isso não me diminui como profissional, não é isso. Mas a gente quer sempre estar por cima, né? Ninguém quer estar por baixo. Não venha me dizer que você está no seu trabalho, você é a secretária, vamos supor. Você vai querer trocar de função com a menina que limpa o chão. Não é desmerecendo quem limpa o chão, mas você está num nível que você só quer subir, você não quer descer. Ninguém quer descer. E quando acontece isso, porque o Senhor permite, você se desanima, você se abate e você acha que você é a pior das criaturas, que Deus não está olhando.
Mas eu entendi, porque quando eu fui para casa, eu comecei a chorar na minha cama, fiquei deitada na minha cama chorando, chorei muito. Fiquei chorando e perguntando para o Senhor, por que passar por isso? Diante de tanta coisa, ainda passar por isso? Aí o Senhor falou assim para mim: minha filha, eu tenho cuidado de ti, mas eu preciso que você desça para eu te erguer. Sabe? Às vezes a gente está muito no alto, e aí Deus quer que a gente desça para a gente poder ser erguida por Ele. E é por Ele, não é pela mão do homem. Não é o homem que vai te levantar, é o Senhor que vai te levantar. Às vezes Ele permite que o homem nos abata, porque Ele quer mostrar o poder dele na nossa vida. É assim que Deus faz. Mas vamos voltar para cá. E aí, a gente passa, a duvidar que o Senhor tem poder na nossa vida, assim como aqueles homens que eles não estavam acreditando que Jesus tinha ressuscitado. E aí Jesus fala para eles: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Sabe o que Jesus está falando aqui com aqueles homens? Vocês pararam de acreditar nas escrituras, porque os profetas eram do tempo passado, é o que estava escrito nas escrituras. Só que aqueles homens não estavam nem lendo mais as escrituras, assim somos nós. A gente não se alimenta da palavra, a gente vai se alimentar, sabe de quê? De vídeos que mandam pra gente no WhatsApp, que não edificam em nada a nossa vida, de programas na televisão, que às vezes estão falando até de crente, de cristãos, programas zombeteiros. Eu ficava com uma raiva de um programa que tinha na Globo, que zoava, assim, encarnava nos evangélicos. Eu ficava revoltada com aquele programa. E eu ainda via crentes, cristãos, que assistiam aquele programa e ainda achavam graça. Irmãos, quando alguém manda um vídeo pra gente, tô nem dizendo de pornografia não, tá, meus queridos? Então, tô falando aqui de vídeos que parecem inofensivos, bobinhos, mas o inimigo, ele é sutil na forma, ele vai fazer alguma coisa para te atrair, para você achar engraçado, para você achar divertido, e você não satisfeito com isso, você ainda compartilha aquilo ali. Às vezes textos que eu olho assim e falei: meu Deus, o que é isso? Então, às vezes a gente deixa de ler a palavra. Às vezes eu perco tempo, falando de mim. Eu fico no Instagram, mexendo no Instagram, quando eu vejo já é quase 11, meia-noite. Eu falo: meu Deus, eu poderia estar lendo a palavra, eu poderia estar, vendo uma pregação no YouTube, alguma coisa, mas eu fiquei perdendo tempo em Instagram, vendo aqueles vídeos de artistas, sabendo da vida dos outros, porque a gente fica stalkeando os outros no Instagram, no Facebook. Eu não estou fazendo nenhuma acusação, meus queridos, eu estou falando de mim. Que a gente às vezes deixa de estar ali lendo as histórias dos antigos profetas, nos edificando, nos alimentando. E aí é quando a gente perde a sensibilidade, porque aqueles homens deviam ter perdido, Primeiro, eles não estavam perdendo a comunhão com os outros, porque eles saíram de Jerusalém, estavam indo para Emaús, que significa fonte de águas quentes. O que é quente? O inferno. Eu não estou dizendo que Emaús era o inferno, mas se a gente for associar as palavras, a gente trouxe assim por um sentido figurado: fonte de águas quentes. Você está morrendo de calor, você vai para uma fonte de água quente ou você vai procurar uma fonte de água fresca? Então a gente tem que parar para pensar nisso. Para onde a gente está caminhando?
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde eles iam. E ele se fez como quem ia para mais longe. E chegaram no lugar para onde eles estavam indo. O inimigo faz isso com a gente. Ele leva você até um lugar, mas não é o lugar onde Jesus quer que você esteja. Que Ele não mandou você sair de Jerusalém. Ele leva você. E você se permitir. E eu me permito ir. Porque eu já deixei de crer há muito tempo nas promessas de Deus na minha vida. E aconteceu que, estando com eles à mesa, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. A presença de Jesus, a companhia de Jesus era tão maravilhosa, que eles sentiram a necessidade de constranger Jesus. Fica conosco. Fala para o Senhor nesta manhã: fica comigo, Senhor. Não me deixa não. Não sai de perto de mim não. Eu quero a tua presença na minha vida. Amém. Sem ti eu não sou nada. Aleluia. Sem ti eu não consigo viver. Eu preciso da tua presença todos os dias na minha vida, dentro da minha casa, no meu lar, na minha vizinhança, no meu trabalho, no meu curso. Eu preciso, Senhor, que o Senhor fique pertinho de mim. Ali eu tenho certeza que eles sentiram uma presença diferente. A gente sabe quando Jesus está perto da gente. A gente sente. E é gostoso quando a gente sente isso. Eu estou sentindo isso nesse momento. Jesus aqui comigo. Porque por mais fraca que eu esteja, por mais fraco que você esteja, quando você tem intimidade com Ele, você sente a presença dEle. Você pode até ignorá-lo. Mas nessa manhã, convide Ele para ficar perto de você, para Ele não te largar, para Ele não desistir de você. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele lhes desapareceu-lhes. Quando você deixa de ter comunhão com seus irmãos, você se perde. Jesus, você não tem mais acesso ao Pai. Quando você vem para a igreja e é como se você estivesse aqui só o seu corpo, mas a sua alma, o seu espírito estão longe. E aí você deixa até de ter comunhão. Você não quer nem ceiar. Às vezes a gente olha assim, tem irmãos que não estão ceando. Se preocupe. Começa a orar por ele e com ele. Porque quando a gente tem comunhão, quando a gente participa da ceia, o Senhor nos unifica. A gente toma os problemas dos nossos irmãos e a gente pode dar um alívio. A gente se torna um. Quando o pastor falou aqui que tem crentes, né, não são os verdadeiros cristãos, que eles começam a fazer fofoca, maledicência e várias outras coisas que ele citou aqui, essa pessoa já não está mais no corpo há muito tempo. Ela está caminhando para Emaús. Então vai lá e resgata ela. Epa, vem aqui. Não sai fora de Jerusalém não. Fica aqui com a gente.
Ao invés de você estar tacando pedra, falando, fulano não quer nada com a igreja, fulano não quer nada com Jesus. Essa pessoa pode estar saindo de Jerusalém e indo para Emaús, irmãos. Vamos resgatar ela desse caminho, sabe? Para ela voltar a ter comunhão, para ela voltar a ter o desejo de ficar pertinho de Jesus. Porque é muito fácil a gente tacar a pedra, da gente condenar, da gente julgar. Mas a gente precisa resgatar essa pessoa do caminho de Emaús. A gente precisa fazer isso. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Quando você começa a ler, as nossas escamas caem, né? Os tampões que estão nos nossos ouvidos, o Senhor tira. Porque a gente começa a ler, se alimentar, a ouvir e a entender o que o Senhor está falando com a gente. É interessante porque é gradativo. Você começa a ler, começa a entender, começa a ouvir, e aí você começa, a querer que as outras pessoas participem, se comuniquem, tenham acesso ao Senhor da mesma forma que você, que tem a mesma intimidade. Então, fique em Jerusalém. Não saia da presença do Senhor. Por mais abatido, desanimado, por mais que você esteja desiludido, que você tenha se chateado com alguém na igreja, passa por cima dessas coisas. Que o Senhor, Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado como você vai reagir a essas coisas. Porque o que está acontecendo à sua volta, Ele já tem o controle. Você só tem que confiar que Ele vai dar um jeito em todas as situações. Eu contei para vocês o que aconteceu comigo. Para onde eu fui, no mesmo lugar, mas em outro setor, a minha chefe é um amor. Estou numa escala melhor. Estou lá atendendo o telefone? Sim. Mas olha como é que são as coisas. No setor que eu estava, eu era chefe, então eu tinha atribuições que me deixavam um pouco estressada, com um pouco de preocupações, porque eu tinha que resolver problemas, né? Aí para onde eu fui, eu só fico lá atendendo o telefone. Então o Senhor, tipo assim: minha filha, eu vou te dar um descanso. Eu tenho uma prova para fazer dia 20 de dezembro. E aí o Senhor falou assim: aproveita que você está nesse lugar aí, que você só atende telefone, e vai estudar. Então o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Amém. Ele trata da gente, Ele trata com a gente de uma forma que a gente, a princípio, pensa que, nossa, ferrou com tudo. Não, mas às vezes o Senhor está te dando um livramento, o Senhor está te colocando numa condição para te aliviar. E eu entendi isso quando eu cheguei no setor. Só tem eu de mulher, e a minha chefe no caso, e os outros meninos que trabalham lá, tudo, solícitos, educados, brincalhões. E eu trabalhava num setor que eu trabalhava sozinha. Então eu fiquei pensando assim, eu ficava sozinha, assim, chateada com problemas para resolver,
Porque eu trabalhava na ouvidoria. Ouvidoria são só problemas, né? As pessoas só chegam com problemas, aborrecidas, chateadas. E para onde eu fui, eu ajudo pessoas, porque eu atendo o telefone e ali tem gente que fica... Eu fico no setor de marcação de consulta, mas eu fico ali e às vezes as pessoas falam assim: ai, minha filha, eu não consigo marcar. Não, Senhor, eu vou te ajudar, fica calma, a gente vai conseguir marcar a consulta para o Senhor. Não, mas eu já estou há 2 meses sem conseguir marcar. Eu falo: não, mas a gente vai dar um jeito. E aí eu vou até minha chefe assim: capitão, o que a senhora pode fazer? Me ajuda, porque tem um senhorzinho que ele está... Então eu estou me sentindo útil. Deus faz isso com a gente. Ele coloca a gente em alguns lugares para que a gente possa ser bênção. Não sermos só nós abençoados. A gente não pode ser egoísta, querer só para a gente. Senhor, eu preciso, eu quero, eu desejo. A gente tem que falar: Senhor, me usa também como canal de bênção. Me usa também como pedra de edificação. Me usa também para eu ajudar e abençoar outras pessoas. Então, que nessa manhã o Senhor possa ficar pertinho de você, você sentir esse desejo e reconhecê-lo ao longo da tua vida, ao longo do teu caminho. Mas não saia de Jerusalém. Fica aqui. Amém. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nessa manhã. Possa te encher de graça, de sabedoria, te dar libertação de algumas coisas, te dar forças para que você não desanime, que você creia nas promessas dele. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos estar louvando. Aleluia.